Em seu vídeo, o bispo auxiliar Schneider, apologista do usurpador do papado, dirige-se aos católicos poloneses. Utiliza um método bem conhecido para destruir a verdade. Ele antecipa-se aos argumentos da oposição, dizendo a verdade de uma forma deliberadamente sugestiva, incutindo assim confiança nos católicos ortodoxos. Mas então, dá uma solução falsa. Foi o que ele fez também na sua avaliação da declaração herética Fiducia Supplicans. No entanto, esta declaração é o corpus delicti que evidencia que Bergoglio é um arquiherege manifesto e usurpador do papado. Ele não é papa. Tendo exposto todos os verdadeiros argumentos contra Fiducia Supplicans, Schneider deveria ter tirado uma conclusão apropriada. A declaração herética é uma prova inegável de que Bergoglio é um papa ilegítimo. Portanto, quem quiser permanecer na Igreja de Cristo deverá separar-se do arquiherege. Schneider, ao contrário, declara que o usurpador é um verdadeiro papa e exige que todos os católicos mantenham a sua posição falsa e demagógica. Isso é um grande engano e manipulação. Gostaria de cumprimentá-los e dizer-lhes algumas palavras de encorajamento, para que permaneçam sempre fiéis à santa fé católica. Como pode Schneider encorajar os fiéis a permanecerem fiéis à fé católica se ele fala a favor de um herege público e, portanto, nega a doutrina católica? O arcebispo Viganò explica por que, segundo a doutrina católica, Bergoglio não é um papa legítimo. A Igreja não pode ensinar o erro, nem pode, à sua cabeça, o romano pontífice ser, ao mesmo tempo, herege e ortodoxo, Pedro e Judas. São Paulo diz na Epístola aos Gálatas: mesmo que um anjo venha do céu e anuncie um evangelho diferente, não acreditem. Mas este versículo bíblico, na verdade, diz: se alguém vos pregar um evangelho diferente, seja anátema, excomungado. Com base neste versículo da Escritura e da tradição eclesiástica, a bula doutrinária Cum ex apostolatus officio afirma que um herege manifesto, incluindo o Papa, é ipso facto
excomungado. Os padres e doutores da Igreja acrescentam: um Papa assim já não é membro da Igreja e, portanto, não pode ser sua cabeça. Schneider oculta e distorce intencionalmente esta verdade. Mas a Igreja é indestrutível. A Igreja não pode ser derrotada pelos inimigos, porque a Igreja é divina. Certamente, a Igreja é divina e indestrutível, mesmo que tenha sido reduzida a um punhado de pessoas agarradas à ortodoxia nas catacumbas. Aqueles que traem Cristo e abandonam as verdades e as leis de Deus estão fora da Igreja. Com sua fiducia supplicans, Bergoglio transformou insidiosa e subrepticiamente a Igreja Católica oficial em uma anti-igreja da nova era, com um anti-evangelho sodomítico. Schneider, porém, impõe-nos uma pseudo-fé, pela qual devemos acreditar que a anti-igreja de Bergoglio, sob a bandeira do arco-íris, é a verdadeira Igreja de Cristo. Este é o grande truque de Schneider, um falso profeta. O arcebispo Viganò comenta-o da seguinte forma: a Igreja Católica está ocupada por um corpo estranho que a ela se sobrepõe e a obscurece, como em um eclipse. Este corpo estranho não é a Igreja, mas a anti-igreja do falso profeta, e, como tal, não é possível estar em comunhão com ela. Os católicos pertencem à Igreja Católica, não à sua falsificação conciliar e sinodal, da qual Bergoglio é a cabeça. São duas igrejas? Claro que não. Uma é a verdadeira igreja. A outra é a igreja profunda, isto é, a sua falsificação, a contra-igreja, a anti-igreja do anticristo. A autoridade papal de Pedro foi estabelecida por Cristo, e os inimigos não podem derrotá-la. Schneider utiliza essa declaração para provar manipulativamente a sua demagogia, como se Bergoglio, um arquiherege manifesto, fosse um papa legítimo. Schneider fala publicamente e não se envergonha de modo algum de sua ignorância da doutrina católica. O arcebispo Viganò exorta: devemos compreender que o golpe de mestre de Satanás, inimigo jurado da Igreja, foi produzido através da apropriação da autoridade e do abuso do poder a ela ligado, de modo que a sua ação desintegradora teve todas as aparências de legalidade, pelo menos formal. Antes, podia-se ir à Santa Sé para resolver questões doutrinárias e disciplinares, enquanto hoje
A própria Santa Sé é o instrumento institucional dos hereges que a ocuparam. Portanto, não desanimem, nem busquem seus próprios caminhos. Não tentem estabelecer a sua própria igreja ou uma espécie de seita. Não vão embora. Schneider, de fato, adverte mais uma vez que ninguém deve separar-se do Manifesto Herege de Bergoglio. Aqueles que gostariam de se separar dele e permanecer fiéis a Cristo, Schneider denuncia-os como aqueles que supostamente estão estabelecendo sua própria igreja ou seita. Na realidade, foi através de fiducia supplicans que ocorreu uma transformação encoberta na Igreja Católica, na seita Nova Era de Bergoglio. Quem quiser ser salvo deve separar-se dela. O arcebispo Viganò expõe qual é o principal problema hoje, quando Bergoglio impõe excomunhões nulas aos verdadeiros pastores católicos. O problema, portanto, não é se estamos na igreja, mas se aqueles que usurpam a sua autoridade para demoli-la fazem parte dela. Eles não fazem parte da igreja, cuja autoridade usurparam. Não elejam seu próprio padre, que seja completamente independente. O arcebispo católico Lenga, que sofre pela sua fidelidade a Cristo, diz aos católicos poloneses o contrário. Ele aconselha os fiéis a procurarem um padre católico ortodoxo que seja completamente independente do herege Bergoglio e de sua estrutura. Um padre católico não pode ser autônomo e independente. Isso não é católico. Com essa declaração, Schneider pretende, mais uma vez, manter todos os padres dependentes do Manifesto Arquierege de Bergoglio, que nega os princípios básicos do catolicismo, das Escrituras e da tradição. O arcebispo Viganò destaca: é necessário tomar nota da usurpação da sé apostólica, que não está apenas vaga, mas ocupada. A ilegitimidade de Bergoglio implica também a nulidade de todos os atos de governo e de magistério que levou a cabo. Busquem bons bispos que os aceitem. Poderiam até ser bispos eméritos. Sim, é necessário procurar bons bispos fiéis a Cristo, como o arcebispo Viganò ou o arcebispo Lenga. Eles não têm medo de chamar o Manifesto Herege de Bergoglio pelo seu verdadeiro nome e assim expor-se às suas punições inválidas.
Mas a verdadeira saída para a apostasia interna da Igreja não é o que preocupa Schneider. Devem prestar contas a um bispo que goza de boa reputação na Igreja Católica. Schneider insiste novamente em que os padres não devem se separar de Bergoglio e da sua seita. Consequentemente, ele ordena manipulativamente que se subordinem a um bispo que esteja em união com o arquiherege Bergoglio. Perguntamos: quais bispos gozam de boa reputação e quais não? O fato é que os bispos que se submetem ao manifesto herege Bergoglio e estão em união interna com ele participam de suas heresias. Eles estão longe de ter uma boa reputação. Eles são anatematizados por Deus, de acordo com Gálatas 1, 8 a 9. Bispos como o arcebispo Viganò gozam realmente de uma boa reputação, porque defendem fielmente a doutrina católica e rejeitam Bergoglio e as suas heresias, que estão destruindo a Igreja desde a raiz. Continuem sempre amando a Igreja. Continuem a rezar pelo Papa, especialmente pelo Papa Francisco, todos os dias. Façam sacrifícios pela sua conversão. Com esta afirmação, Schneider declara que o arquiherege, que se excomungou a si mesmo várias vezes, é o Papa legítimo. Schneider contradiz, assim, a Sagrada Escritura e os ensinamentos dos padres e doutores da Igreja. Se os padres deixarem de mencionar o nome do arquiherege Bergoglio na Santa Missa, ou se começarem a rezar na missa, não em união com o arquiherege, mas pela sua conversão, serão sancionados. E quando nós, todos os católicos do mundo, invadirmos o céu, rogando a Deus para converter o Papa Francisco, então um milagre acontecerá. E todos nós agradeceremos a Deus por isso. Schneider perdeu completamente o temor a Deus. Ele invoca o próprio Deus para defender a usurpação do papado por parte de um herege público. Schneider usa chavões piedosos sobre a oração para manipular os católicos e repetidamente dá a impressão de que o arquiherege é um papa legítimo. Ele até promete maliciosamente
um aparente milagre, no qual ele próprio não acredita nem pede. Schneider zomba de Deus, da oração e dos milagres. Ele se esforça ao máximo para manter os católicos dependentes de Bergoglio, que os transportou clandestinamente para sua seita através de fidúcias súplicas. Além disso, é de conhecimento público que Bergoglio se entregou a Satanás sob a orientação de um feiticeiro no Canadá. É absurdo chamar esse usurpador de vigário de Cristo na Terra. Peçamos a Deus que ilumine o Papa Francisco, para que ele reconheça a sua tarefa e volte a fortalecer claramente a fé católica. Schneider ignora deliberadamente o fato de Bergoglio ter claramente destruído a fé católica desde o início. O arcebispo Viganò assinala que Bergoglio reconhece muito bem a sua tarefa em aliança com as elites, nomeadamente a dissolução do catolicismo romano em uma falsa religião sem dogmas de inspiração maçônica. Schneider está bem ciente disto e também reconhece muito bem a sua própria tarefa de manipular as mentes dos católicos para que ninguém se separe do herege manifesto e da sua seita. As palavras do arcebispo Viganò também se aplicam a Schneider. Aqueles que reconhecem essa autoridade de Bergoglio como válida e legítima, ou o fazem porque são seus cúmplices e não querem ser descobertos na sua própria traição, ou porque não querem aceitar as consequências necessárias que daí derivam. Admitir que se caiu em um terrível engano exige, acima de tudo, humildade. Neste tempo de profunda apostasia interior, Deus envia uma voz profética. Mas também existem falsos profetas. O arcebispo Viganò é uma voz profética, enquanto o bispo Schneider é um falso profeta. Schneider defende repetidamente o arquiherege e usurpador do papado. Ao fazer isso, ele engana os católicos e os coloca em um caminho falso que leva à condenação eterna. Católicos da Polônia, não se deixem manipular.
por Schneider.